Certa ocasião, o Senhor Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O que o ser humano ele pode pedir que seja mais importante que o Espírito Santo? Não existe nada. Não existe absolutamente nada que seja mais importante que o Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo haverá a salvação da alma. Nós podemos pedir muitas coisas, mas o Espírito Santo é o mais importante. Mas existem detalhes importantes. Ele disse: se vós estiverdes em mim, primeira coisa, ou seja, estar na igreja é uma coisa, estar em Jesus é outra coisa, totalmente diferente. Estar numa religião é uma coisa, estar no Senhor Jesus é outra, totalmente diferente. Então, em primeiro lugar, devemos estar no Senhor Jesus. E em segundo lugar, a palavra dele deve estar em nós. Que palavra? Que palavra? A palavra que trouxe à existência todas as coisas que não existiam. Que palavra? A palavra que sustenta o universo. Você sabia que todo o universo se encontra apoiado na palavra de Deus? A palavra que ela criou a terra. E quando nós falamos a palavra que criou a terra, não é a palavra que criou apenas Campo Grande, não é a palavra que criou apenas o Mato Grosso do Sul, Brasil, não, mas toda a terra. Mas além de criar toda a terra, criou os céus. Mas como a terra passará e os céus passarão, a palavra que criou todas estas coisas é maior do que a terra e maior do que os céus. O Senhor crê nisso. A senhora crê nisso, porque é impossível que uma pessoa creia que essa palavra aqui é maior do que a terra, é maior do que os céus, e ela não vem atentar para a palavra. É impossível. Quando há um desprezo para com a palavra de Deus, uma falta de atenção, é porque na realidade não se crê nisso. Porque quem conhece o valor, a importância, o significado da palavra de Deus, então a palavra permanecerá dentro dessa pessoa. Ela vai guardar, ela vai praticar. Então, o que ela pedir, será feito. E conhecendo a palavra, eu duvido que essa pessoa tenha outra prioridade que não seja o Espírito Santo. Eu duvido que ela tenha outra preocupação que não seja a salvação da sua alma. O Senhor Jesus, é o que nós vamos falar hoje, ele disse que em cada 4 pessoas que ouve essa palavra, só uma compreende. E aí está o problema.
Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa permanece em Jesus, a palavra permanece nela, e o que ela pedir será feito. Mas de cada 4 que ouvem, apenas uma compreende. Ou seja, apenas uma recebe a fé, e a fé para a salvação. No Evangelho de Mateus, ele disse assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Ou seja, a pessoa, ela vem na igreja, ela ouve, mas ela não entende. Ela não entende. E uma vez que ela não entenda, já é o suficiente para que o diabo, conforme ele disse, venha arrebatar a palavra que foi semeada. Mas por que tem pessoas que não entendem a palavra? Muitas não entendem a palavra porque estão distraídas. Muitas não entendem a palavra porque estão pensando em outras coisas. O corpo está aqui, mas o pensamento está longe. Somado a isso, tem o telefone que toca, tem a criança que chora, tem a pessoa que exatamente na hora da palavra resolve caminhar pelo corredor da igreja. E tudo para quê? Para desviar a atenção e para que você não entenda a palavra. Então o diabo vai e rouba aquela semente. Você quer uma prova? Eu vou perguntar para alguém: o que nós pregamos domingo passado? Estou brincando, não vou perguntar para ninguém. Mas é um exemplo. Mas não necessitamos ir tão longe. O que pregamos domingo passado. Quando acabarmos essa reunião, você pode perguntar para alguém: o que foi dito hoje? A pessoa não vai lembrar de nada. E esse problema é um problema espiritual, porque é impossível que uma pessoa entenda a palavra e o diabo venha roubar essa palavra. É impossível. É impossível que alguém entenda que a palavra, ela criou todas as coisas, que o universo está apoiado nela. É impossível que ela entenda que ela criou a terra, mas a terra vai passar. Ela criou os céus, mas os céus vão passar, e ela não veja o valor da palavra. Palavra essa que o Senhor Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, uma vez que a pessoa entende, ela guarda, ela pratica e ela persevera. Mas a primeira parte das sementes que caíram junto ao caminho são as pessoas que ouvem e não entendem. Talvez você diga: bispo, isso acontece comigo, eu não entendo, mas eu quero entender. O que você deve fazer? Quando terminar a reunião, buscar uma orientação, buscar um esclarecimento, mas sair daqui não apenas todos os domingos pela manhã, mas sair daqui durante todos os dias, em todas as reuniões, com o pão nosso de cada dia, porque é a palavra que vai te sustentar. Se ela sustenta o universo,
ela pode sustentar o Senhor também. Aí ele diz: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com quê? Alegria, ou seja, emoção, empolgação. Quantas pessoas que colocam os pés pela primeira vez na igreja, ouve a palavra e há uma emoção, uma empolgação. Aí ele diz: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada ao quê? A angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A pessoa recebeu a palavra, conforme diz, com alegria, houve uma emoção, mas quando chega a angústia e a perseguição por causa da própria palavra, ela se ofende, ela desanima. Mas por que ela se ofende, ela se desanima? Porque sentimento não sustenta ninguém, emoção não sustenta ninguém na hora da dificuldade, empolgação não sustenta ninguém na hora das perseguições. E não é necessário você ser um cristão já aprovado para que você seja perseguido, para que as aflições apareçam. Só o fato, não sei se alguém vai concordar comigo, mas só o fato de você falar: eu vou na Universal, ou eu estive na Universal, e a casa vai cair. As perseguições, você sabe, e nesse momento não tem sentimento, não tem emoção, não tem empolgação que sustente a pessoa, só a palavra de Deus. Mas ela ouviu e ela ficou apenas empolgada. Então essa é a semente que caiu em pedregais. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica como? Infrutífera, não funciona, não dá fruto. A pessoa ouviu, mas existem os cuidados desse mundo, existem a sedução das riquezas, cuidados do mundo, opinião, a preocupação com a opinião dos demais. A pessoa ouve a palavra, mas ela se preocupa com a opinião dos amigos, ela se preocupa com a opinião dos conhecidos, ela se preocupa com o que o mundo pode pensar dela. Razão porque muitas pessoas ainda não assumiram a fé, não se posicionaram diante de Deus, e assim se posicionando também diante do mundo. São pessoas que elas tentam equilibrar, ao mesmo tempo que elas tentam viver a fé, elas continuam vivendo, agradando, amando a esse mundo. Mas ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo e também a sedução das riquezas, a vaidade, a cobiça, a preocupação com tudo aquilo que passa, tudo aquilo que acaba, tudo aquilo que termina, tudo aquilo que desaparece mais cedo ou mais tarde. Então a riqueza, a sedução das riquezas
e os cuidados do mundo sufocam a palavra. E ela que trouxe à existência todas as coisas, na vida dessa pessoa não traz existência a nada, ela fica infrutífera. Então essa é a semente que caiu entre os espinhos. Mas existe a boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Entenda por gentileza. Talvez não compreenda na hora. Uma senhora chegou para mim e falou assim: eu queria fazer uma pergunta da Bíblia para o senhor. O senhor pode me responder? Eu falei: depende. Ela: depende? Depende. Eu não sei tudo. Eu estou aprendendo. Porque existem palavras que você lê, você medita, você não entende agora, mas você crê que vai entender depois. E depois você entende. Então a boa terra pode ser essa pessoa que na hora ouviu e não entendeu, na hora ouviu e não compreendeu, mas ela ora para entender, para compreender. Ela busca uma orientação, e ainda que não haja ninguém para explicar, ela confia em Deus. Ela diz assim: na hora certa o Espírito Santo vai revelar. Então essa pessoa é a boa terra. A boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Boa terra é aquele que ouve, guarda e persevera. Por isso que ainda há pouco eu dei esse exemplo, que talvez não fosse do seu conhecimento. Persevera. Se a pessoa não compreendeu na hora, ela busca compreender depois, e ainda que ela não venha compreender depois, ela persevera, e na hora certa o Espírito Santo revela. Então esses que ouvem, guardam, perseveram, que o Senhor Jesus disse que é a pessoa que compreende, esse grupo é um grupo muito pequeno, muito pequeno. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, eu não tenho ideia quantas pessoas estão aqui nessa manhã, mas de cada 4 que ouvem a palavra, só uma pessoa compreende. Nós não estamos falando daqueles que estão lá fora, porque aqueles que estão lá fora não estão ouvindo, mas vocês estão ouvindo. Seria mais ou menos assim: o Senhor, é só um exemplo, o Senhor não, o Senhor não, o Senhor não, e a senhora sim. A senhora não, a senhora não, o Senhor não e a senhora sim. De cada 4, um compreende. É aí que vem a preocupação, porque conforme falávamos no princípio, o Senhor Jesus disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então é necessário que, se você ainda não é essa boa terra, que você seja, para que a palavra esteja no Senhor, na senhora, e você possa pedir aquilo que é o mais importante, aquilo que é em favor da salvação da alma, que é o Espírito Santo.